Áudio 30, página 266, arquivos impressos. Ter uma pasta de arquivos separada para cada projeto faz muito sentido quando você está acumulando material impresso. Pode ser de baixa tecnologia, mas ainda assim é uma solução elegante. Simplicidade e facilidade de manuseio compõem um bom sistema de arquivamento de referência geral. Que deixa à vontade para criar uma pasta destinada a anotações em papel sobre uma reunião, por exemplo. Às vezes é mais fácil visualizar e acessar informações relacionadas a um projeto para sessões de planejamento e conversas usando uma pasta física do que tentar usar versões digitais ali fora. Costumo imprimir todos os itens referentes a um projeto que possam ser úteis. Planilhas eletrônicas, programações, e-mails, página da internet, para tê-los à mão como referência desse tipo de interação. Anotações em cadernos. Uma grande vantagem do arquivo de folhas soltas é a possibilidade de dedicar uma página inteira ou um grupo de páginas a um determinado projeto. Por anos, mantive um caderno como uma lista de projetos na frente e uma seção de suporte a projetos mais para o fim, onde sempre deixo umas páginas em branco para capturar quaisquer pensamentos, planos e detalhes aleatórios sobre o projeto da minha lista. Embora os componentes dos sistemas pessoais baseados em materiais impressos estejam sendo cada vez mais substituídos por suas versões digitais, o modelo do caderno ainda é maravilhoso, suportando uma plataforma mais integrada e multinível para o raciocínio bem orientado. Cada um dos métodos descritos anteriormente pode ser eficaz para organizar o raciocínio sobre projetos. O importante é sempre procurar quaisquer ações inerentes às anotações sobre o projeto e revisá-las com a frequência que achar necessária, de acordo com a natureza do projeto. Você também vai querer limpar muitas de suas anotações assim que elas se tornarem inativas, irreais e redundantes, para evitar que todo o sistema fique obsoleto. Achei de muito valor capturar ideias desse tipo, mais pela maneira como consistentemente ajudam o meu processo de raciocínio do que pela utilidade delas em si. Acabo não usando a maioria, mas tento me certificar de não permitir que as minhas velhas ideias fiquem por perto muito tempo, fingindo que ainda são úteis quando já não são. Como organizar dados que não demandam ação? Curiosamente, um dos principais problemas do sistema de gestão pessoal é misturar os itens que demandam ação com uma grande quantidade de dados e materiais que têm valor, mas não têm ações associadas. Dispor de estruturas consistentes com as quais gerenciar os itens que não demandam ação em nosso trabalho e em nossa vida é tão importante quanto gerenciar nossos lembretes de ações e projetos. Quando esses itens não são gerenciados de maneira adequada, eles emperram todo o processo. Itens que não demandam ação caem em 3 grandes categorias: materiais de referência, lembrete de coisas que não demandam ação agora e que podem demandar no futuro, e coisas que você não precisa, que são lixo. Materiais de referência. Boa parte do que aparece em sua mesa e em sua vida é material de referência. Não há ação necessária, mas são informações que você quer guardar por várias razões. Suas principais decisões serão quanto guardar, quanto de espaço reservar, em que formato e onde. Em grande parte, essas decisões são pessoais ou organizacionais com base nas preocupações legais ou logísticas e preferências pessoais. O único momento em que você precisa dar atenção ao seu material de referência é quando pretende mudar o sistema por ter informações de mais ou de menos, considerando suas necessidades e preferências. O problema psicológico que muitas pessoas têm com suas tralhas é que elas continuam sendo tralhas, ou seja, ainda não foi decidido o que demanda ação ou não. Depois de fazer uma clara distinção sobre o que é o que sobrar como referência não deve chamar sua atenção nem ter pendências associadas a ele. É apenas a sua biblioteca. Então, sua única decisão é o tamanho que ela deve ter. Quando você implementar completamente esse método de gerenciamento de ações, ele pode ser tão acumulador quanto seu espaço lhe permitir.
Quando aumentei a memória do meu computador e acrescentei um espaço quase infinito de backup em drives anexo e na nuvem, passei a guardar muito mais e-mail em meus arquivos e muito mais fotos digitais. Quanto mais e melhor, pelo menos para mim, já vai aumentar o volume do material de referência, não aumenta o meu peso psicológico. A variedade dos sistemas de referência. Os materiais de referências atualmente surgem sob várias formas e podem ser organizados de diversas maneiras. A seguir, uma breve discussão sobre os mais comuns. Arquivos de referências gerais, que servem de armazenamento de papéis, e-mails e conteúdo digital. Arquivos com grandes categorias, gerenciamento de contatos e biblioteca e arquivos. Seu sistema de arquivo e de referência deveria ser uma simples biblioteca de dados facilmente recuperáveis, não são seus lembretes de ações, projetos, prioridades ou prospecções. A segunda coisa com a qual lidar na organização de itens que não demandam ação é como registrar os itens que pretende reavaliar no futuro. Aqui se encaixa uma viagem que você pode querer fazer algum dia, livros que gostaria de ler, projetos a que pretende dar início no próximo ano fiscal e talentos e competências que deseja desenvolver. Para a plena implementação desse modelo, será necessário algum tipo de componente baixa prioridade ou em espera. Os itens da categoria algum dia, talvez, não são para jogar fora. Eles podem ser alguma das coisas mais interessantes e criativas com as quais você vai querer se envolver. Há diferentes formas de adiar coisas para uma revisão futura, todas capazes de tirá-las da sua mente. Você pode pôr itens em várias versões nessa lista de algum dia ou talvez, ou deixá-las engatilhadas no calendário ou no arquivo de referência rápida. Categorias especiais de algum dia, talvez. É muito provável que você tenha alguns interesses especiais que envolvam muitas coisas possíveis de se fazer. Pode ser divertido capturar essas listas. Por exemplo, comida, receitas, cardápios, restaurantes, vinhos, filhos, atividades a fazer com eles, livros a ler, músicas a baixar, filmes a assistir, ideias de presente, sites a explorar, viagens de fim de semana, ideias diversas, ou seja, que você não tem nenhuma categoria para encaixar. Esse tipo de lista pode ser uma mistura entre referências e algum dia talvez. Referências porque você pode apenas capturar e anotar itens em lista de bons vinhos, restaurantes ou livros para consultar quando quiser. Por exemplo, algum dia talvez você pode querer revisar os itens da lista com regularidade para se lembrar de experimentar um ou mais deles em algum momento. De qualquer forma, essa é a outra grande razão para ter um sistema organizado que facilite a captura de coisas capazes de acrescentar valor, variedade e interesse à sua vida, sem entupir a sua mente e a sua área de trabalho com assuntos não decididos e inacabados. Muitas vezes, quando estou trabalhando com pessoas para esclarecer o que há em sua mente, encontro coisas como praticar exercícios físicos com mais regularidade, passar mais tempo de qualidade com os meus filhos, fazer um planejamento mais proativo para o departamento, manter o moral da equipe elevado, garantir que estamos alinhados com a estratégia da empresa, manter atualizado o processo de faturamento do cliente, concentrar-me mais em práticas espirituais, dar mais atenção aos objetivos pessoais dos membros da equipe, manter-me motivado no trabalho, conversar e me atualizar com pessoas importantes na empresa. O que você deveria fazer com esse conjunto confuso de compromissos internos e áreas de atenção? Primeiro, identifique projetos e ações inerentes. Para grande parte dos itens, ainda há um projeto e ou uma ação a ser definida. Praticar exercício físico com mais regularidade, de fato, é traduzido por muitas pessoas como adotar um programa de exercício regular, que é um projeto.
Telefonar para a Sally para pedir sugestões de academia e personal trainers é uma ação. Nesses casos, projetos e ações inerentes ainda precisam ser esclarecidos e organizados num sistema pessoal. Ou manter a moral da equipe elevada. Deveria virar um projeto. Explorar processos de desenvolvimento de equipes no meu departamento como uma ação específica. Enviar um e-mail à diretora de RH para saber a opinião sobre isso. No entanto, existem algumas coisas que não se encaixam muito bem nessa categoria e muitas vezes precisam de orientação dos checklists apropriados, projetando as principais áreas de trabalho e responsabilidade. Objetivos como ter um bom condicionamento físico, manter minha equipe motivada, às vezes ainda preciso se converter em algum tipo de checklist a ser revisado com regularidade. Você tem várias camadas de resultados e padrões atuando em sua mente e em suas escolhas a qualquer momento. Saber quais são elas, em todos os diferentes níveis, é sempre uma boa ideia, embora não tão fácil de aceitar e manter como um hábito. Sugeri antes que há pelo menos 6 níveis em seu trabalho que poderiam ser definidos e cada um deles merece seu reconhecimento e sua avaliação. Um inventário completo de tudo que você considera importante e com que estar comprometido em cada um desses níveis representa um checklist incrível. Ele poderia incluir objetivos de carreira, serviço, família, relacionamentos, comunidade, saúde e energia, recursos financeiros e expressão criativa. E então, descendo no nível dentro do trabalho, você pode querer alguns lembretes de suas principais áreas de responsabilidade, sua equipe e seus valores. Uma lista assim poderia conter itens como moral da equipe, processos, cronologias, questões de funcionários, carga de trabalho, comunicações e tecnologia. Todos esses itens poderiam, por sua vez, ser incluídos na lista do seu sistema pessoal, como lembrete para você, conforme necessário, manter o banco no curso e em equilíbrio. Muitas vezes o valor é apenas afirmar que determinada área está ok. Nada precisa ser acrescentado ou mudado. Ter consciência disso, porém, contribui para um foco relaxado. Checklists podem ser muito úteis para ajudar a identificar aquilo com que você não precisa se preocupar. Checklists em todos os níveis. Esteja aberto a criar qualquer tipo de checklist quando sentir necessidade. As possibilidades são infinitas, de valores fundamentais da vida a material de acampamento, sugestão de presente. Criar listas específicas sempre que lhe ocorrer é um dos melhores procedimentos que você pode adotar na sua vida. Para estimular seu pensamento criativo, aqui está uma lista com vários tipos de checklists que vi e usei ao longo dos anos. Áreas de responsabilidade profissional. Principais áreas de responsabilidade. Plano de exercícios. Programas de treinamento de resistência muscular. Checklist de viagem. Tudo que deve ser separado ou feito antes de viajar. Revisão semanal. Tudo que deve ser revisado e atualizado a cada semana. Componentes de programa de treinamento. Tudo que deve fazer para organizar um evento do início ao fim. Clientes-chave, pessoas com quem manter contato, todas as pessoas da sua rede de relacionamento com as quais queira se conectar. Atividades de fim de ano, todas as providências que você deve tomar para encerrar o período. Desenvolvimento pessoal, tudo que você precisa avaliar com regularidade para garantir o progresso e equilíbrio pessoal. A habilidade e a disposição para fazer um checklist acessível e útil são componentes centrais para um autogerenciamento de alta performance.